Cuidado com a exigência excessiva. Será que você tem cobrado demais do seu filho, exigido demais do seu filho? A gente precisa exigir das pessoas de acordo com aquilo que ela tem condições e capacidade de nos dar, de nos oferecer. Trazendo isso para as nossas crianças, para os nossos filhos, nós devemos exigir dos nossos filhos que eles façam coisas que estejam compatíveis com a idade dele, com a capacidade motora e intelectual, não só física, né, mas intelectual também. Então, como eu sempre falo, o segredo está no equilíbrio, né? É claro que todos os pais querem que os filhos se desenvolvam plenamente, querem que os filhos se destaquem, querem que os filhos cresçam, querem que os filhos alcancem o verdadeiro sucesso, mas para isso a gente precisa conseguir encontrar esse equilíbrio. Não é de mais e nem de menos. O que eu sempre falo não exija do seu filho demais, a ponto que ele se frustre acreditando que ele não é uma pessoa capaz, que ele não consegue, que é muito para ele, né? E também não exija de menos a ponto que aquilo ali se torne algo desmotivado, sabe? Desmotivante, tipo aquela coisa, né? Coisa chata, né? A criança ela não tem nem motivação para fazer nada. Então, percebe que o de mais gera um distúrbio e o de menos também, né? A criança ela não se sente interessada, talvez pela atividade, por aquilo, por ser uma coisa tão bobinha, né? Então você precisa ir ajustando, fazendo esses pequenos ajustes para que o seu filho consiga ir se desenvolvendo. Quando a gente exige demais do nosso filho, nós colocamos a expectativa dele lá muito alta e isso faz com que, se ele não alcance essa expectativa desejada, né, almejada, ele se frustre. E aí começam os problemas da autoestima. Ele começa realmente a acreditar que não é capaz, ele começa a ter uma ansiedade com relação ao futuro, né? Porque muitas vezes os pais depositam, se você não estudar, se você não conseguir, o que você vai ser na sua vida, como que você vai ser, como que você vai saber fazer as coisas, né? E aí a criança para de viver o presente e começa a pensar só no futuro. E isso gera uma ansiedade imensa, porque de fato ele não tem controle sobre isso. Então, exija do seu filho, sim, mas com equilíbrio, com sensatez, vá de acordo com o desenvolvimento da sua criança, com a maturidade do seu filho, respeite o processo. Exigir que um bebê corra é desrespeitar aquele processo, né? Ele não vai conseguir correr e aí ele vai se frustrar. E um outro ponto que eu acredito ser o mais importante não exija do seu filho tendo como base o desenvolvimento do outro, porque cada criança é única, cada ser humano é único e cada um tem o seu tempo. Às vezes o seu filho está demorando um pouquinho mais para falar e tá tudo bem, lá na frente ele vai conseguir. Às vezes o seu filho não andou tão rápido quanto o filho do vizinho, mas tá tudo bem, ele vai conseguir andar. Então, essa comparação, essa necessidade que nós temos de nos comparar com os outros, isso gera um problema pra gente e um problema para os nossos filhos. Nós passamos a cobrar demais dos nossos filhos, exigir demais dos nossos filhos, e isso só faz com que o desenvolvimento dele se atrase cada vez mais, porque de fato ele vai passar a se enxergar como uma pessoa incapaz e ele não vai querer nem tentar, ele não vai querer nem começar, uma vez que ele já sabe que ele não vai conseguir. Então a gente precisa mudar o antes, né? A nossa expectativa com relação aos nossos filhos, o que a gente espera dos nossos filhos, aquilo que a gente espera dos nossos filhos está baseado de fato naquilo que o nosso filho é ou está baseado no outro, no desenvolvimento do outro, na competência que o outro já desenvolveu e talvez o seu filho não. Então, quando a gente consegue regular essas expectativas, a gente consegue viver uma vida muito mais leve, muito mais feliz e muito mais realizada. E de fato, a gente vai conseguir ajudar os nossos filhos a alcançarem lugares mais altos. Então, pensa nisso.